Palmeiras começou on fire, foi pra cima, fez 1-0. Primeiro tempo belíssimo do Maurício. E na segunda etapa, os lances mais polêmicos da partida. 2-1 pro Verdão, a equipe de Abel Ferreira. Outra vez está na decisão agora diante do Novo Horizontino. O Palmeiras está chegando. Enquanto não tem o Allianz Parque, a torcida palmeirense preparou uma bonita festa em Barueri para o clássico decisivo contra o São Paulo. Decoração por todos os cantos, som e expectativa lá em cima. E assim como no último Choque Rei, Maurício abriu o placar no início, no mesmo gol aos mesmos 8 minutos. Palmeiras na frente do São Paulo. Indefensável a queima-roupa pro goleiro Rafael. Aos 18, após bela jogada pela direita, Flaco cabeceou para fora. Aos 24 minutos, veja só, uma pipa parou o jogo. Justo uma pipa corintiana num Palmeiras e São Paulo. Logo depois, mais Palmeiras. Flaco pela esquerda e a bola sobrou para Maurício, agora desviada para fora. O São Paulo só chegou com algum perigo aos 32 do primeiro tempo. Lucas Ramon mandou para fora. O Palmeiras ainda teve chance de fazer um gol que seria de manual no fim de primeiro tempo. Roubada, lance plástico de Maurício, contra-ataque com Flaco e Roque, parou em Piquerez, livre na esquerda. O lateral tinha Alan como opção, mas mandou para fora. Na volta do segundo tempo, o São Paulo reclamou de pênalti nesta jogada de Gustavo Gomes na área. A arbitragem entendeu que não valia nem consulta ao VAR. E não é possível que o VAR não tenha recomendado que ela pelo menos tivesse o privilégio, porque é um privilégio ter essas imagens, de verificar 5 vezes, 10 vezes, 70 vezes. Nas 70 vezes seria pênalti. Na hora ali eu não consegui ver como é que estava o braço dele. Quando eu olhei ele já estava com o braço para trás e depois eu... Pois bem, pessoal, mais uma vez o São Paulo foi prejudicado em um clássico contra o time do Palmeiras. Mais uma vez a arbitragem interferiu no resultado e o São Paulo poderia estar na final do Campeonato Paulista, mas não deu. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que a mídia está falando, a repercussão, o que pegou mal aí para essa arbitragem e o quanto o São Paulo foi prejudicado. Ficou interessado? Então assista esse vídeo até o final, mas antes peço que se você quer ficar por dentro de todas as informações do Tricolor Paulista, é só você se inscrever no nosso canal. Olhei pro nosso banco, tava todo mundo falando que foi mão, reclamando ali. Aí eu fui falar com a Daiane e ela já falou que já tinha sido checado. O clima esquentou. Vitor Roque reclamou de falta de Luan. Para mim é um leão, não é um tigrinho. Porque a verdade é que ele tem levado muita porrada. Na sequência, Piquerez ergueu o Lucas Ramon e tomou amarelo. Quando o jogo foi retomado, o Palmeiras continuou melhor. Andréas cobrou falta ensaiada com Piquerez. O lateral cruzou. A bola sobrou para Flaco, que não perdoou. 2-0 Palmeiras. Cruzamento perfeito do Piquerez, a pancada pro gol do Flaco. João Arias, a contratação de peso da temporada para o Palmeiras, entrou no lugar de Alan. Mas foi da outra contratação do ano, Marlon Freitas, que veio o fator que ameaçou o controle quase total do Palmeiras no jogo. O volante alviverde abriu o braço na direção de Bobadilha. A arbitragem entendeu o pênalti. Acho que o nosso adversário entra outra vez no jogo num lance duvidoso. Na cobrança, Caleri venceu Carlos Miguel e diminuiu para o São Paulo. Teve boa jogada de Arias, mas o apito final garantiu a festa alviverde. As características deles são essas. Tem jerarquia, sabe que aproveitar os pequenos detalhes que a gente errou, que sabia que não pode cometer, mas acho, para mim, fundamental valorizar o percurso feito até aqui. Felizmente hoje, na minha opinião, acho que nós fomos melhores naquilo que tem a ver com tudo o que se passou ao longo dos 90 minutos. 5 vitórias seguidas e 11 jogos de invencibilidade contra o rival. Vitórias, aliás, em todos os clássicos da temporada. Este é o Palmeiras de Abel Ferreira, que com o recorde de público se classificou pela 7ª vez seguida para a decisão do campeonato estadual. Vai enfrentar o Novo Horizontino, ao que tudo indica, com a primeira partida em Barueri e a segunda em Novo Horizonte. É uma equipe muito bem montada, muito bem treinada, né? Tá na final por méritos, é ter humildade, pezinho no chão, porque vai ser um jogo bastante difícil. Palmeiras não tem mais rival. Palmeiras não tem mais rival. Vamos começar pela reclamação São Paulina, o pênalti que não foi marcado do Gustavo Gomes. Aí é aquela história, a Daiane está numa posição muito privilegiada dentro da área, tem uma visão completamente aberta para avaliar o lance. E ela avaliou
porque ele estava recolhendo os braços nesse movimento de que não quer fazer a penalidade. E o São Paulo contesta veementemente. Por quê? Porque quem acompanha o Campeonato Brasileiro, principalmente, sabe que esse tipo de pênalti é marcado toda hora. Aqui no Brasil, pelo menos. Mas ela não marcou, alegando, porque o braço dele tá aqui, né? Mas ela alegou que ele estaria recolhendo o braço. E aí eu quero a opinião de vocês. Cicinho, você marcaria essa penalidade, sim ou não? Marcaria. Marcaria sim, porque desviou a trajetória da bola, levou vantagem no lance, então assim, eu daria pé. Eu queria ver esse lance não em câmera lenta, porque só mostra em câmera lenta, né? Ronaldão, qual a sua opinião? É o que você falou, todo mundo tem dado esse tipo de lance. Aí que tá, e por que não deu? Por que não foi checar? E ela apitou bem o jogo, ela deixou o jogo aqui, ali, deu cartão para todo mundo, gostei da arbitragem dela, mas esse foi o lance crucial da partida, onde o VAR poderia acionar também, fazer ela rever novamente. Mas só uma pergunta, se ela fosse até a cabine do VAR, com a convicção que ela teve, ela disse, até em alguma transmissão alguém falou, eu vi, ela chamou para ela, exatamente como ela fez naquele lance do Bragantino, o lance que ela não deu a penalidade para o Bragantino no jogo contra o São Paulo. Se ela fosse ao vídeo, na minha opinião, ela ia continuar com a mesma opinião, porque ela viu. Eu também acho, mas evitaria os comentários, né? Talvez não. Acho que ela mudaria de ideia. Sabe por que ela mudaria? Por quê, Porque se nós analisarmos o lance, o Gustavo Gomes, ele puxa o braço depois que a bola toca. Pode ver o movimento do braço dele. Ele tá com a bola que ele não está lenta, né, esse movimento. Ele não está recolhendo. Vamos ver se a gente tem uma câmera normal. Ele vai recolher, a hora que a bola pega, que ele recolhe. Essa câmera ali. Essa câmera não dá, mas olha aí, ó. Ele vai recolher a hora que a bola toca. Olha, ele não tá recolhendo o braço. O Lucas chuta a bola no braço do Gomes. Olha lá, ele não tá recolhendo. A hora que a bola toca, que ele recolhe. Então, assim, talvez ela mudaria. Acredito eu. O Edu falou que ele não foi pênalti. Você não marcaria esse pênalti ou marcaria, Edu? Não marcaria, não. Não marcaria realmente, não. Você vai passar vergonha de novo? Não, vergonha sim. Vergonha que o pênalti que ela deu. Chutou a bola no braço do... E eu discordo do meu amigo Ronaldo, meu irmão. Eu achei que ela não apitou bem. Ela não apitou bem. Muitas faltas ela deixou jogar, que era pro Palmeiras marcar, e ela deixava jogar. E pro São Paulo era o contrário. Então, eu acho que acertou. Ela acertou nesse lance, ela não marcar acredita... porque tá muito perto. O Lucas chutou, tá muito perto. Não tem como o cara tirar o braço, vai cortar o braço. A culpa é do Lucas. Agora, chutou a bola de ontem para hoje, eu ouvi muita gente até se manifestando. Eu aposto que no segundo pênalti que ela deu mesmo pro São Paulo, ela quis compensar, enfim. E agora eu quero que vocês avaliem esse segundo lance. Esse sim, ela marcou a penalidade, o Caleri converteu. E eu quero saber se esse lance aí do Marlon Freitas com o Bobadilla, se vocês marcariam esse pênalti. Começa com você, Ronaldão. Pênalti. Muita gente tá falando, a bola que pegou na mão foi. Esse, pra mim, foi mais pênalti esse também. Os dois foram. Mas esse foi porque o jogador, olha lá, a bola já tá lá na frente e ele tá com o cotovelo aqui pra escorar o cara dentro da área. Porque se fosse fora da área, era falta. Então, como é dentro da área... E aí, pessoal, o São Paulo foi muito prejudicado aí nessa semifinal. Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Pra mim, pênalti também. Cicinho. Esse eu não daria, porque eu não achei pênalti, porque é normal do jogador ele procurar o adversário, porque se olhar, ele está olhando para a bola. Então ele tem que sentir o adversário. E o Bobadilla, por ser menor... É normal o braço ir em algum lugar do corpo dele. Então, eu não daria. E só para falar da lei da compensação, você nunca vai compensar um erro com o outro. Porque você prejudicou o São Paulo no primeiro lance. E agora prejudicou o Palmeiras no segundo lance. Então, não há uma compensação. E tem um detalhe. Quando... Engraçado, eu acho que ele faz um gesto de cotovelada, ou braço elevado. Quando ele percebe a presença do Bobadilla, a sensação que eu tenho é que ele tenta tirar. E aí eu não vejo esse impacto. Mas eu também entendo que esse gesto dele leva a arbitragem a marcar algo assim. Então é um lance bem complicado, Edu Dracena. Não, bem complicado, porque o atleta ele é mais alto do que o Bobadilla. Quando você vai proteger realmente, às vezes você acaba pegando e subir um pouco realmente o braço. Agora, é interpretativo. É difícil a gente falar alguma coisa assim. Eu fico realmente na dúvida, Renato. Se fosse fora da área, você daria falta? Mas muitas faltas ela não deu. Então. Mas ela não deu muitas faltas. Provavelmente daria. Se fosse fora da área, provavelmente daria. Então, e falta tem que ser falta em qualquer lugar. Na área, fora da área ou dentro da área. Nós estamos falando de um futebol, de um esporte, gente, que tem contato.
Se o zagueiro não puder sentir o atacante colocando a mão, aí fica difícil. Então aí é a questão o quê? É um movimento normal. É isso que nós precisamos analisar, que os árbitros precisam olhar mais isso. É o quê? É um movimento natural. Nós não estamos falando de um movimento fora daquilo que nós estamos acostumados. Então, o Marlon Freitas, ele está olhando para a bola, gente. É um movimento natural, você sentir o jogador e às vezes pega. Como que vai tocar no umbigo do Cicinho, se o Cicinho tem 1 metro, um biscoito, e o cara tem 2 metros de altura? Então é difícil. E outra coisa, a bola tá mais pro Marlon Freitas do que para o Bobadilla, né? Por que ele faria algo tão grotesco assim? E nem pegou assim na cara. Enfim, esse é um lance bem legal para discutir. Perderam o tempo da bola os dois. A bola é tão ruim que ela desce e eles perderam o tempo da bola. Vamos também com as notícias do São Paulo. Vladimir Bianchini é quem chega ao vivo com a gente com esse começo de semana por lá. Tudo bem, Vlad? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo pra você. Um beijo pra você também, Glaucio. Um abraço pro pessoal do estúdio, também pros fãs de esportes. Além da eliminação no Campeonato Paulista, o São Paulo viu cair uma invencibilidade de 8 jogos seguidos sem derrotas. O São Paulo tinha 7 vitórias e apenas 1 empate. A última derrota tinha sido justamente para o Palmeiras em Barueri. Foi também a 3ª derrota seguida do técnico Hernan Crespo para o Abel Ferreira. Com isso, são 11 jogos de invencibilidade do Palmeiras em relação ao São Paulo. O São Paulo tem 7 derrotas e 4 empates contra o Verdão nos últimos 11 confrontos. Muita reclamação do São Paulo a respeito do VAR, também da arbitragem, a gente viu. E além disso, a torcida questionou bastante o Hernan Crespo, o treinador, por que não colocou o Danielzinho como titular desde o começo da partida, sendo que ele, o Bobadilla e o Marcos Antônio formavam uma trinca no meio de campo que vinha fazendo muito sucesso e principalmente nessa parte aí de não sofrer derrotas. O que o técnico disse na coletiva é que o Danielzinho não estava 100% fisicamente. Depois colocou o jogador no segundo tempo, a equipe até mesmo melhorou, mas ficou essa bronca da torcida em relação a isso. O São Paulo que agora folga, depois se prepara para o duelo contra a Chapecoense no dia 12 de março, provavelmente no Canindé, pelo Campeonato Brasileiro, ocupa uma das primeiras posições, agora é virar a chave e se focar principalmente na disputa do Nacional. Volto com você, Glaucia. Obrigada, Vlad. Boa sequência de trabalho aí também, acompanhando esse início de semana do São Paulo. No São Paulo, o Hernan falou aqui nos bastidores, antes de iniciar realmente a live, que teve o lance do pênalti da mão do Gustavo Gomes e teve outras insatisfações ao longo da partida, mas o Palmeiras também reclamou de muitas faltas não marcadas pela árbitra Daiane Muniz. Mas houve essa insatisfação, o Palmeiras se sentiu prejudicado, mas foi aquele sentimento de alívio, sabe? Pô, caramba, foi mal, mas estamos classificados. É isso que importa, é esse o sentimento do Palmeiras, Hernan, e do São Paulo. Assim, o São Paulo, o São Paulo entende que faz uma, vamos dizer assim, uma autocrítica. A autocrítica do São Paulo, ela é muito sobre o primeiro tempo, muito sobre o desempenho do time no primeiro tempo, que poderia ter sido muito melhor, que o time acabou sendo inoperante e tomou um gol no começo. O próprio Caleri falava sobre isso. A gente treinou para esse jogo e tomou um gol da maneira que não podia ter tomado. Então, assim, falhas, a saída de bola, muito espaço. O próprio Abel na coletiva falou, o Luciano, ele deu muito espaço ali para a gente poder criar. Então, assim, não era um São Paulo que estava todo compactado, focado ali no jogo. Era um São Paulo que estava um pouco no primeiro tempo disperso, não parecia estar disputando uma decisão. Então era um São Paulo diferente, de fato. O Crespo explicou na coletiva que a entrada do Danielzinho, ele não aguentava 90 minutos, então ele optou pelo Luan, até para ter um time muito espelhado com o que é o Palmeiras. Se você for pensar na característica do Luan, é característica do Marlon Freitas. Mas acabou que o São Paulo entregou esse primeiro tempo, entre aspas, para não competir e competir a partir do segundo tempo. E aí entra a questão do pênalti não marcado do Gustavo Gomes, e que internamente no São Paulo eles entendem que atrapalhou demais. E o São Paulo não fica forçando ou focando só na questão do erro de arbitragem. E aí, pessoal, a culpa do São Paulo não está nessa final do Campeonato Paulista. É do próprio São Paulo ou é da Confederação, ou é da arbitragem? Qual a sua opinião? O que é que vocês têm a falar? Sejam sinceros, hein? Deixa aqui nos comentários. Vamos voltar aqui para o nosso... No erro de não ter marcado o pênalti. Mas o São Paulo não vira as costas para isso. Entende que deveria ter pelo menos olhado
o monitor para marcar o pênalti ou para entender o lance ali, e não da maneira que foi. Entendi. E o São Paulo, você comentou também, até da questão do Luan, né? O Luan iniciou entre os titulares no clássico de ontem e me pegou de surpresa, confesso. Porque só tinha atuado em 30 minutos até então na temporada, e aí o Crespo larga com ele de início, né? E aí parece que a estratégia não deu muito certo, né? Pela característica, para mim está muito claro que o Luan é um jogador de combate, é um jogador destrói jogadas, né? É um jogador que tem a qualidade de chegar na frente. Fez gol já contra o Palmeiras em final. Golaço, gol de título. Foi um gol que meio que desviou ali. Tá, não lembro. Na época, bateu no Felipe Melo e desviou no Everton. Tirou do Everton. Mas assim, o Luan é um jogador importante dentro do elenco de São Paulo. É um cara que está treinando, dedicado, poderia ter saído já em algumas janelas e não saiu, decidiu apostar. É uma escolha do treinador. Ali é a escolha. Ache você certo ou não, a ideia era, a opção foi do Crespo, e o Crespo tentou explicar, falou, cara, o Danielzinho não tinha condições. Poderia ser com o Pablo Maia, mas o Pablo Maia não é tão combativo, não é tão destruidor de jogadas como é o Luan, é aquele cara que tem aquele vigor de marcação. Mas aí você coloca mais um zagueiro, você não tinha o Alan Franco ontem, que para mim fez muita falta. Então, para mim, o Crespo quis espelhar o jogo, o modelo de jogo com o do Palmeiras. Deu certo? Não. Se tivesse classificado, a gente já está falando que tinha dado certo, e o Crespo, nossa, tirou um coelho da cartola. É muito o resultado que rege muito o teu humor, aquilo que você vai comentar, aquilo que você vai achar e tudo mais. Eu vi muita bronca de torcedor nas redes e de São Paulinos e tal, mas internamente, assim, o jogo é tratado como nas seguintes fases. São Paulo não jogou bem o primeiro tempo, o São Paulo teve um segundo tempo com uma melhora, e aí teve o lance do Gustavo Gomes, que foi fundamental. Vamos falar também muito de Flamengo, Vasco aqui. Ó, a torcida do Palmeiras deu 200 likes só, né? Eu quero mais aqui, torcida Alviverde. Falamos muitas informações de bastidores do Verdão. E aí eu quero te perguntar, Andernan, a sua opinião ali, você achou pênalti? Aqui não é um programa de opinião, de informação. Fala Fonte é isso. Mas o que você achou ali? E até Renato Ruel, aqui, comentarista de arbitragem, falou que foi pênalti, né? Essa é a discussão que você ouviu também ali? Tem a imagem essa imagem aí, ela é boa também, mas assim, tem uma imagem que o São Paulo publicou, né, que é da TV do São Paulo. E ela é bem na lateral do campo ali, onde o Lucas faz o cruzamento, né, tenta fazer o cruzamento e o Gustavo Gomes está com o braço aberto. Mas ele está recolhendo, e aí fica uma discussão muito clubista, né, quem é a favor do Palmeiras, quem é palmeirense, eu digo de torcida, tá? Sim. Fica uma discussão clubista, torcida do Palmeiras acha que não foi. Olha lá, essa imagem que eu me referi, ó, que é uma imagem da TV de São Paulo. Ó. Ela foi compartilhada nas redes sociais pelo executivo Rui Costa e até pelo diretor de comunicação. Todo mundo repercutiu ali de São Paulo, né? Publicou isso aí. E é uma imagem, porque assim, começou depois uma teoria nas redes sociais de que as imagens de quem transmitiu o jogo dava a sensação de que batia primeiro na barriga do Gustavo Gomes, porque mexeu a camisa, aí depois uma outra imagem que, nossa, bate na coxa, bate na barriga e depois bate na mão, então não é pênalti. E essa imagem, ela destrói qualquer tipo de argumento nesse sentido, né? Ela bate na mão, o Gustavo Gomes está com o braço aberto, então o mínimo tinha que ser um VAR, né? Essa coisa de recolher é muito no sentido de, tipo, quando ele vê que tá em cima para bater no braço, ele dá uma recolhida, mas ele tá com o movimento já aberto ali. Tem gente que vai interpretar que foi pênalti, tem gente que vai interpretar que não. Eu fico muito com a opinião da Renata Ruel, que ela fala que isso no Brasil normalmente é marcado pênalti. Em outras ligas, em outras culturas de futebol diferentes e tal, tipo, poderia ser que isso não seria marcado. Mas estando 1-1 ali, imagina, São Paulo faz o gol, 1-1, o São Paulo bate muito nessa tecla, e o papo ontem foi muito esse, pós-jogo, né, dentro do São Paulo, de que prejudicou porque poderia ter mudado a história do jogo.
Concordo. Poderia. O Palmeiras poderia estar 1-1, o Palmeiras poderia ter acelerado o jogo e ter feito 5-1. Mas assim, a discussão não é essa. A discussão é por que não olhou no monitor. Concordo. E é até engraçado porque tem um bastidor que estava assistindo o jogo ali. O Abel Ferreira, ele estava até de uma maneira quieto, orientando o time normal, sem dar aquela explosão que ele tem na beira do gramado, sabe? Até os 40 minutos do primeiro tempo. Depois disso, quando as faltas ao Palmeiras não começaram a ser marcadas, sabe? Aquelas faltas no meio de campo ali, empurrões, e aí ele começou a explodir, começou a esquentar, porque ele estava quieto, estava só orientando. Quando o Palmeiras marca o primeiro gol, ele e a comissão técnica fizeram um gesto, por exemplo, vai, continua, vamos, quero mais gols. Só que aí ele estava quieto, agachando, ajoelhando, aquela pose de costume dele, mas quando as faltas não começaram a ser marcadas, e aí que o negócio explodiu. E aí o Palmeiras se inflou e ficou muito incomodado. Pois bem, pessoal, é inacreditável quanto o São Paulo é prejudicado contra o time do Palmeiras. Não é a primeira vez, não foi a primeira vez que o São Paulo foi prejudicado, né, na cara dura pela arbitragem em um jogo contra o time do Palmeiras. Já teve de acontecer isso dentro do Morumbi, dentro do próprio Morumbi, os caras prejudicaram o time do São Paulo e dessa vez, na cara dura, os caras mais uma vez foram lá e prejudicaram o tricolor paulista. Mas e aí? O que é que vocês acham? Vocês acham que realmente a arbitragem tem culpa, né, do São Paulo não estar nessa semifinal? Vocês acham que realmente, ou nessa final, vocês acham que realmente a culpa é do São Paulo, a culpa é da arbitragem? De quem é a culpa do São Paulo não estar jogando essa final do Campeonato Paulista? O que é que vocês acham? Qual a sua opinião? E aí, o que é que tem que mudar na postura do São Paulo, né, para que isso não venha a acontecer mais? O que é que tem que ser feito, né? Porque todas as vezes que o São Paulo enfrenta o time do Palmeiras, isso acontece. Tá nítido, tá na cara o quão terrível, quão horrível é esses acontecimentos que acontecem aí com o São Paulo, né? Todos os clássicos nos últimos jogos de clássicos, né, o São Paulo tem sido prejudicado. Mas e aí, qual a sua opinião? O que é que vocês acham também? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!